Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do YouTube. E para o vídeo de hoje eu vou mostrar como você gravar todas as sessões de tela das suas conexões feitas através do Azure Bastion. É isso mesmo, isso é uma funcionalidade nova do Bastion no SKU Premium, onde você consegue fazer a gravação de tudo que está acontecendo na tela de cada uma das sessões que forem conectadas a partir do Bastion. Essa é uma funcionalidade que eu acho muito legal e ela tem uma usabilidade muito grande. Um exemplo que eu vejo, né, as pessoas utilizando, você tem um ambiente onde você tem muitos fornecedores, os fornecedores precisam executar algum tipo de ação, alguma atividade crítica, uma Gmood, por exemplo. Muitos lugares você vai gerar uma Gmood, você precisa ter uma evidência técnica daquilo que está sendo executado. Nada melhor que a gravação para você garantir isso. Né? Então o fornecedor vai conectar, ele vai fazer uma determinada atividade, conectou a partir do Bastion, abriu uma VM, ele vai capturar toda a tela, ou seja, todos os cliques que forem executados, ele vai estar gravando. Então você tem várias evidências daquilo que está sendo executado e tem a segurança de que você vai conseguir auditar tudo que for feito. Como eu disse, essa é uma funcionalidade que está dentro do SKU Premium do nosso Azure Bastion. Então vamos para o conteúdo. Antes da gente começar, quero mostrar para vocês aqui alguns itens que são importantes referente à utilização desse método. Como eu tinha dito, né, é somente para o SKU Premium que você pode utilizar. Aqui tem um detalhe muito importante, é que o método de gravação ele não está disponível ainda para quem utiliza o cliente nativo. O Bastion já possibilita, a partir da versão Standard, que a gente possa trabalhar com cliente nativo de RDP, por exemplo, para o Windows, mas se você está usando o cliente nativo, ele não vai conseguir fazer a gravação. A gravação precisa ser feita na conexão via browser. A gravação ela vai dar suporte, né, para que a gente utilize aqui um container, né, ele coloca um armazenamento por vez. Eu só posso ter um tipo de configuração por container. A gente não pode estar com o controle de versões ativados no blob, isso também é importante. E aqui também tem outro ponto, que a política de imutabilidade nesse blob não pode estar habilitada. E a gravação ela não é seletiva. Né? A partir do momento que você habilitou a gravação, todo mundo que conectar através daquele Bastion vai ter a sua sessão gravada. Eu acho muito legal essa funcionalidade. Um ponto que a gente tem que ter atenção é na questão do preço. O Bastion por si só não é um recurso dos mais baratos. Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente rodar com um Bastion no tier Standard, que a grande maioria das empresas de médio porte para grande porte estão utilizando, numa versão padrão, sem colocar nada de output de dados e sem nenhuma unidade extra, somente a padrão rodando por 730 dias, a gente tem aqui o deploy mensal do Azure Bastion na região East West dos Estados Unidos, com R$ 1.242. Se a gente for para Premium, esse valor vai para R$ 1.700. Vale a pena? Depende muito do que você vai utilizar. Tá? Então, esse é um ótimo recurso para versão Premium. Vou mostrar para vocês como tudo isso funciona. Primeiramente, eu criei, já deixei pré-configurado um ambiente super básico, uma VNet com uma VM. Então, aqui dentro do meu Resource Group RG Bastion, eu criei uma simples VM. Essa VM aqui ela está trabalhando com a configuração de uma VNet, com a placa de rede, o disco da VM e aqui também tem um NSG. Essa minha VM, ela não tem IP público, tá? Uma VM simples, Windows Server 2022, e notem que ela não tem IP público. Antes da gente fazer o deploy do Bastion, eu preciso configurar uma subnet para o Bastion. Lembrem que o Bastion ele é um dos recursos que exige uma subnet exclusiva, inclusive com um nome, né? Azure Bastion Subnet. Esse trabalho nas versões mais novas de configuração de VNet é facilitado porque basta a gente selecionar o serviço que ele já vai colocar a melhor prática de configuração da subnet. Então eu vou na VNet que eu já tenho criada, que é a VNet Bastion, e aqui dentro da VNet Bastion eu vou procurar por subnets. Em subnets, eu vou adicionar uma nova subnet. E aqui, onde eu tenho qual é que é o propósito dessa subnet, eu posso escolher o serviço de Bastion. Notem que automaticamente ele vai entregar o nome aqui de Azure Bastion Subnet para a gente. Então, automaticamente aqui eu já tenho o nome de Azure Bastion Subnet. E para quem está estudando para Z104, vai ver que automaticamente ele vai criar uma subnet aqui para mim, um starting, com um /26, né? Então já vi cair em prova qual que é a máscara de rede recomendada
para você trabalhar com Bastion, /26. Então, quando a gente escolhe o serviço, automaticamente ele já está botando um /26 e aqui ele já seta o range que a gente pode utilizar. Esse range é um range considerado ideal para que você tenha espaço se precisar usar mais de uma instância do Bastion e também não utilize aí toda uma subnet classe C ali com 254 endereços de IP. Criada aqui a minha subnet, eu vou para a criação do Bastion. Então eu vou digitar aqui Bastion e a gente vai fazer o deploy do nosso Bastion. Se você quer saber todos os detalhes do Bastion, meu foco aqui hoje vai ser trabalhar exclusivamente na configuração desse recurso. Mas se você quiser ver uma aula onde eu falei todos os detalhes do Bastion, como aplicação, como workload, clica nessa aula que eu estou deixando aqui o link para você e ali eu falei do Bastion de forma geral. Hoje o meu foco é falar exclusivamente dessa funcionalidade que ainda não estava disponível nesse vídeo. Então vou pedir para ele criar uma instância de Bastion. Vou selecionar o Resource Group que eu já tenho, RG Bastion, o nome Bastion-PRD-001. A região eu vou deixar East-West, não vou colocar a zona de disponibilidade, o tier preciso mudar para Premium, e aqui quando eu coloco em Premium, ele coloca 2 instâncias para mim, tá? Então para que ele tenha uma alta disponibilidade. Virtual Networking, preciso selecionar a minha VNet, Bastion, e ele já vai automaticamente encontrar a subnet de Bastion que foi criada. Eu vou fazer a criação dele com IP público, ou seja, eu quero que ele esteja exposto para a rua, e aqui ele vai criar um nome de IP. Eu vou trocar aqui o nome e vou botar pib-bastion, de Public IP, certo? Vou avançar, e agora aqui ele está habilitado o copy-paste, eu vou habilitar o Session Record, e vou habilitar o Shareable Link também, que vai facilitar o teste, copia só o link para acessar o Bastion, e que é o que eu recomendo para você fazer no seu ambiente de produção. Se você precisar trabalhar com o cliente nativo, para essa função de gravação de tela, ela não vai funcionar, porque elas são incompatíveis neste momento em que eu estou gravando o vídeo. Feito isso, vou avançar aqui na tag e vou pedir para ele dar um review, e ele vai disparar a criação do meu Azure Bastion. Ele vai demorar um pouquinho, né? O Bastion é um recurso demorado, geralmente ele leva ali quase 10 minutos para poder fazer o deploy de uma instância. Então agora eu vou fazer a mágica da edição. Enquanto ele faz o deploy, eu vou aguardar e em seguida eu já retorno. Pessoal, finalizou o deploy aqui do meu Bastion, só para vocês acompanharem. Ele levou basicamente 10 minutos, 9 minutos e 53 segundos. Maravilha! Então agora a gente vai fazer as configurações necessárias para que a gente possa fazer a gravação. Eu vou clicar aqui em Go to Resource para que a gente chegue até o nosso Bastion e vocês podem ver que aqui na guia da esquerda a gente tem a opção de Saving, ou melhor, Session Records. Outro item que a gente configurou aqui no Premium também foi o Shareable Links, que é uma opção que eu acho muito legal. Você apenas manda o link para quem vai utilizar e a pessoa não precisa acessar o portal do Azure. Então vamos lá, o que a gente precisa, quais são os requisitos para que a gente faça a gravação? A gente precisa ter um storage account com um container blob criado para que ele possa armazenar os arquivos de gravação. Então, eu vou usar uma segunda guia, vou clicar com o botão direito aqui em Storage Accounts, vou abrir essa segunda guia, vou me autenticar, e agora a gente vai criar um container, vamos criar um storage account com um container para que ele possa fazer esse armazenamento. Então aqui eu vou criar um novo storage account, vou selecionar o meu resource group, o nome vou chamar de STO, Bastion Records, vou colocar esse nome aqui, 001, beleza? Lembrando que o nome de storage account tem que ser único. Vou usar a mesma região, utilizar performance standard e aqui em redundância, como é somente um laboratório, eu vou deixar como LRS. Eu não vou alterar mais nenhum item aqui, vou deixar ele padrão, tá? Vou deixar ele totalmente default e vou pedir para que ele faça a criação. Depois disso, a gente vai criar um container e aí dentro do container a gente vai precisar fazer algumas pequenas configurações. Para quê? Para que a gente consiga fazer com que a gente direcione o salvamento, né, da tela que vai ser capturada para dentro desse storage e também uma configuração para que a gente consiga ler e reproduzir o conteúdo do storage dentro basicamente da console do Bastion. Então a gente vai aguardar agora para que ele faça esse deploy. Enquanto ele está fazendo o deploy do meu storage account, eu já vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Shareable Links e eu vou criar já um link para a minha máquina virtual, que é a única máquina virtual que eu tenho aqui, que é a VM Bastion. Então eu já vou deixar um link criado. Lembrando que esse Shareable Links
você pode pegar ele e mandar para quem tem acesso à máquina, quem tem acesso a essa VM. Basta você copiar aqui o link, compartilhar, a pessoa não precisa logar no portal, ela vai cair com a sessão dela direto na máquina que ela precisa autenticar, então é muito bom. Finalizamos o deploy aqui do Storage Account, vou clicar aqui no nosso Storage, venho em Containers, e aqui eu vou criar um novo container, Bastion-Records. Criei um novo container. Esse container tem que ser usado exclusivamente para isso, tá, pessoal? Não coloque outros tipos de arquivo aqui dentro. Vou acessar o container e eu vou ajustar a permissão. Como que eu vou ajustar a permissão? Eu vou utilizar esse token SAS aqui, Shared Access Token. Eu vou colocar o nível de permissionamento mínimo para que a gente consiga fazer com que, através dessa chave, o nosso Bastion consiga gravar o conteúdo aqui dentro. Eu não preciso selecionar serviço porque eu estou lá dentro do container, então ele já está limitado. O que eu vou fazer é clicar em permissões. Aqui na parte de Read, eu vou clicar em Create, Write e List. Vou colocar essas 4 opções aqui. Aqui você define o prazo de expiração do seu token. Se você está trabalhando dentro de um ambiente em que você vai utilizar isso com grande frequência, eu aconselho você colocar um token com um prazo de expiração muito, muito grande e linkar ele a um Access Policy. Tá? No meu caso, eu vou deixar ele aqui com 24 horas de acesso. Tá? Só para fazer um teste aqui, 24 horas de acesso. E aqui eu vou pedir para ele gerar o token. O que a gente precisa copiar é esse cara aqui embaixo. Tá? A gente precisa copiar esse blob SAS URL. Então eu vou copiar aqui o blob SAS URL. Lá na minha segunda guia, aqui onde eu estou no Bastion, eu vou clicar aqui na opção Session Recordings e aqui eu vou adicionar esse SAS, certo? Clico aqui para adicionar ou dar um update no token e aqui eu vou adicionar. Vou clicar em Home só para garantir que ele está com HTTPS lá na frente, está tudo certinho. E aqui a gente vai dar um upload. A partir de agora, a gente já vai ter funcionando a nossa gravação. Notem que ele mostra até a questão do token, tá? Então, se tiver para expirar, você vai de novo lá naquele SAS dentro do mesmo container, gera um novo token e aí aqui você vai pedir para adicionar esse token novo que você vai ter. Notem que ele está dando um erro do CORS, tá? Ele está dando um policy failed. O que é isso? O CORS ele é uma funcionalidade que existe dentro da parte lá do Storage Account, onde ele permite que, através de HTTP, né, de HTTP e HTTPS, a gente consiga conectar num outro tipo de serviço e fazer a reprodução dele. Então ele é usado geralmente quando você tem um arquivo que precisa ser executado por um serviço diferente. No caso, a gente vai ter o arquivo armazenado lá dentro do Storage Account, só que na hora de exibir a gravação, o CORS ele vai ser responsável por liberar a parte da exibição da gravação. Eu preciso que o Azure Bastion vá lá e consiga consumir o conteúdo e reproduzir. Então, inclusive, eu vou passar no CORS quem pode reproduzir. Eu vou colocar o URL, o domínio básico de quem vai poder reproduzir isso, certo? Então, fizemos a configuração básica para gravar. Agora, a gente precisa ter a garantia que ele vá reproduzir, né, o player dessa sessão. O que a gente faz primeiro? Eu vou pegar o endereço do Bastion. A gente já está aqui no Bastion. Eu vou clicar em Overview. E aqui eu tenho o Public DNS Name. Então, eu vou copiar através do portal. Venho aqui na minha segunda aba. E aqui na minha segunda aba, eu vou vir no meu Storage Account. Aqui dentro do Storage Account, na raiz do Storage Account, eu vou procurar a parte do CORS. Então, vocês podem vir até os Settings, Resource Sharing. Né? Então, eu venho aqui em CORS. Cuidem do serviço, pessoal. A gente vai adicionar um serviço de blob, ou seja, o blob vai ter permissão para ele chegar até aqui. Aí ele vai me pedir o origin. O que eu vou adicionar? https // e vou colar o endereço do meu Bastion. Ctrl V, vou dar um home aqui de novo. Né? Então a gente complementou com isso aqui, porque o endereço do Bastion vem a partir do BST. Então, adicionado isso. Qual que é a permissão? A simples permissão de get. É a menor permissão possível. E aqui eu tenho que colocar um período máximo, né, que ele vai ter acesso. Eu vou colocar de um dia, como eu tinha configurado, ele tem que ser em segundos, então eu acredito que ele vai dar, se não me falha a memória, 86.400. É 60 segundos vezes 60, a gente vai ter 1 hora, vezes 24, 86.400. Significa que eu estou liberando o acesso por um dia. Claro que no seu ambiente, se você for trabalhar num cenário real, você vai expandir. O CORS aceita um max age muito maior do que isso. Tá? Aqui só para o laboratório eu estou colocando um dia. Como eu coloquei meu token SAS também por um dia.
Feita a configuração do CORS no Storage Account, basicamente a gente liberou todos os permissionamentos para que o Storage Account possa receber a gravação e liberar a reprodução dessa gravação posteriormente. Vou voltar no Bastion, volto aqui no Session Recordings e olha só, notem que ele já saiu aquela mensagem do CORS. A única mensagem que ele está me dando aqui é que o meu token vai expirar em um dia. Agora a gente vai fazer o teste, né? Como que a gente vai testar? Eu vou acessar o servidor, que eu já tenho configurado, um servidor padrão que não tem endereço IP, e aí a gente vai validar se ele vai gravar a sessão. Então eu vou pegar aqui o meu Shareable Links, copio o meu link, vou jogar aqui em outra aba do meu browser, e ele vai abrir a tela para que eu possa conectar. Essa opção é muito legal, vou dar um permitir aqui de copia e cola, de área de transferência, vou adicionar o meu usuário, admin.rafael, e a minha senha. Legal que você pode trocar até o seu idioma de teclado, por exemplo, no meu caso estou com teclado brasileiro, vou clicar em login e ele vai carregar a tela. Lembrando, tá, pessoal, ele vai funcionar só com as sessões que estão sendo utilizadas via browser. Quando a gente está trabalhando com uma sessão via RDP nativo, a gente já falou lá no começo do vídeo que ele não vai suportar. Vou fechar aqui as janelas, vou abrir aqui um browser e vou digitar aqui teftech.com.br. Vou abrir o site, vou navegar aqui no site, beleza. Naveguei aqui no site, tá? Maravilha, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um bloco de notas aqui. Notepad, vou escrever aqui teste, ok, vou fechar. Agora eu vou vir aqui e vou desconectar. Vou fechar minha sessão, terminei o que eu tinha para fazer, sign out, finalizei. Lá no meu Bastion, eu vou ver aqui que na minha sessão, estou finalizando a sessão que eu estava executando, a sessão ainda está aqui, está fazendo sign out, notem que ela ainda está aqui como ativa. Ele só está me dando a mensagem por causa do Notepad ali que eu não salvei. Vou dar um close. Sessão finalizada, desconectando, está encerrando a minha sessão. Se eu voltar aqui, vamos ver se a sessão ainda está lá pendurada. Está finalizando, já deu ok, ó. Então aqui ele já deu, a sessão está desconectada. Agora, se eu vir aqui em Session Recordings, ele já deve apresentar a minha sessão. Olha lá, VM Bastion, o nome da minha VM, e o usuário, admin Rafael. Então você vai ter o nome da VM e quem conectou. O tempo da sessão, 1 minuto e 17, e também vai trazer aqui o horário da sessão. Se eu clicar aqui em View Recording, dependendo do tamanho da sessão que você está gravando, ele pode demorar um pouquinho a mais para aparecer. Então, vou clicar aqui. Ele pode demorar para renderizar a sessão, certo? Se ele não aparecer aqui o período, é porque ele ainda está renderizando. Notem que ele está 37 segundos. Ele ainda não terminou de renderizar toda a minha sessão, porque eu recém finalizei a gravação. Então, ele ainda está aqui, 37 segundos. Provavelmente, ele ainda vai expandir um pouco mais. Vamos ver se ele já vai executar o arquivo para mim. Olha lá, foi para 1:13. Então, não estou mexendo em nada, agora é só a gravação que ele está reproduzindo aquilo que eu fiz quando a gente conectou no servidor. Tá? Então, olha lá o que ele está pegando, né? Conexão em cima da máquina. Notem que ele captura todo o meu browser. Né? Vocês estão vendo que aparecem as guias lá em cima que o meu browser estava executando. Então, ele está capturando basicamente, ou melhor, capturando todas as guias não. Notem que ele está trazendo exatamente a janela que ele está pegando. Lá em cima é a janela do meu browser padrão. Né? É que ele está mostrando o Bastion aqui porque eu estou rodando dentro da sessão. Olha ali, tudo que a gente executou, registrado de forma perfeita. Eu vi todos os cliques. Você pode ir, você pode voltar. Né? Quer retornar aqui um ponto da gravação. Quero que ele execute de novo. Olha lá, todos os itens você pode jogar. Então, se você quer fazer uma auditoria num processo... eu acho essa funcionalidade muito legal. Eu tenho um fornecedor que ele tem que executar alguma ação. A partir daqui ele vai conseguir conectar e você vai conseguir validar tudo que ele fez. Né? Então, isso traz uma credibilidade maior, ele faz com que você tenha um processo de auditoria, um processo de validação, né? Evidência daquilo que está sendo executado, tem que fazer um processo de GMUD, né? Então isso aqui serve como uma ótima evidência para você garantir que todas as suas sessões estão sendo monitoradas de uma maneira automatizada. Rafa, se 10 usuários conectarem através do Bastion em outras máquinas, tem que configurar algo
Do ponto de vista de máquina, não, pessoal. A configuração é do Bastion. Se tiver 10 máquinas, da quais o Bastion vai alcançá-las, você pode partir através do Bastion, conectou, todas as sessões vão sendo gravadas. E aí, é claro, né, ele vai estar armazenando toda essa configuração lá dentro do seu Storage Account. Então, quanto maior o volume você tiver de gravações, ele vai trazer os arquivos todos aqui dentro, né? Então, a gente vai ter esse tipo de arquivo aqui. Aqui a gente vai conseguir validar o arquivo, né? Então, é um arquivo de stream, que ele vai ficar ali dentro. Se você baixar esse arquivo, tá? Deixa eu pedir aqui para ele fazer o download do arquivo para mim, só para vocês validarem. Vou pedir para ele baixar o arquivo. Ele é um arquivo que ele vem sem extensão, tá? Então não é um arquivo que diretamente você vai conseguir reproduzir. Vou até colocar um player de vídeo aqui para vocês olharem. Ele vai pedir aqui a minha configuração, mas ele não é um arquivo simples que vá rodar, tá? Então ele não vai configurar diretamente, tá? É um arquivo que ele vem sem extensão e é um arquivo exclusivo para que você possa rodar ele direto com o Bastion. Até assim, não sei exatamente se existe algum plugin de player que vai fazer com que você execute ele fora dali. Até acredito que possa existir, mas por navegação padrão ele não vai aparecer. Certo, pessoal? Então era esse conteúdo que eu tinha para trazer para vocês. Comenta aqui embaixo para mim o que você achou dessa funcionalidade, se você já conhecia, se é algo que você acha que pode ser implementado dentro desse ambiente. Eu, particularmente, achei essa funcionalidade muito legal, vejo muita funcionalidade dela para diversos ambientes onde a gente tem um número grande de fornecedores e que muitas vezes a gente precisa monitorar o que está sendo executado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E na próxima quinta-feira a gente está aqui de volta com mais um conteúdo sobre Microsoft Azure para você. A gente se vê aí. #ParteNuvem.